matéria de direito constitucional recorrente em prova, cai muito em prova, apesar de não estar explícito na Constituição a classificação da nossa Constituição, quer dizer, as classificações. Primeiro, o que é a classificação de uma Constituição? Cada país que tem a sua Constituição tem a sua maneira de redigi-la. Por exemplo, o país tem uma Constituição Federal imensa. A Constituição Federal dos Estados Unidos, ela é pequenininha. Então, nós precisamos saber, e isso é matéria de prova recorrente, tá? A classificação aonde a nossa Constituição Federal entra nessas classificações. Ao todo são 8 e que você precisa gravar para a sua prova. Vamos lá. Primeira classificação, quanto ao conteúdo, uma Constituição ela pode ser formal ou material, tá? A Constituição material é aquela que, além de normas escritas, ela não é obrigatório ter essas normas escritas. Os simples costumes de um povo, de um estado, é suficiente para que uma Constituição seja promulgada. No nosso caso, a nossa Constituição é formal, porque quando eu cito a Constituição Federal, é um documento escrito, ele é formalizado, tá? Segunda classificação, ela é quanto à forma. É muito importante você lembrar quanto à forma, quanto à origem, tudo isso que eu disse é muito importante que você anote, tá? Quanto à forma, uma Constituição ela pode ser escrita e não escrita. Bom, parece muito óbvio, mas presta atenção. Escrita quer dizer que ela está em um único documento, que é o caso da nossa Constituição Federal, tá? Não escrita não quer dizer que ela não está escrita, quer dizer que ela tem vários documentos que a compõem. Quanto à forma, a nossa Constituição é escrita, estão todas as normas ali, em um único documento, Constituição Federal de 1988. Quanto à origem, terceira classificação, a origem de onde você nasce, tá? Quanto à origem, uma Constituição ela pode ser promulgada, outorgada ou cesarista, são essas que mais caem em provas. A nossa é promulgada, ok? Que significa que o povo elegeu uma Assembleia Constituinte através dos políticos que ali estavam e foram eleitos. Uma Assembleia Constituinte se reuniu e aí a Constituição Federal foi promulgada. A outorgada é muito comum em regimes militares, tá? Em regimes ditatoriais, que é aquele que o líder máximo do país outorga, escreve aquela Constituição ali sem nenhum tipo de consulta e ponto. E também temos a Constituição cesarista, que ela é muito parecida com a outorgada. Quer dizer que um líder ou alguns líderes se reúnem, escrevem uma Constituição e o povo daquele país, através de plebiscito ou de referendo, concorda ou não com o texto ou alguns pontos daquela Constituição, ok? Mas a nossa é promulgada, a nossa Constituição é promulgada, também pode ser chamada de democrática, tá? Se você pegar uma prova e dizer que a nossa Constituição é uma Constituição quanto à origem democrática, também está certo, promulgada ou democrática. Bora lá. Quarta classificação é quanto à estabilidade, tá? Quanto à capacidade de mudança da Constituição, essa é muito interessante, gente, quanto à sua mutabilidade, quanto à sua estabilidade. Presta atenção. Uma Constituição, ela pode ser imutável, fixa, ela pode ser rígida, ela pode ser semi-rígida, ela pode ser flexível, semi-flexível, pois é, são muitas, né? Mas não é difícil de saber, tá? Apesar dos vários nomes. Olha, uma Constituição imutável, o próprio nome já diz, ela não pode ser mudada em hipótese alguma, tá? O texto que tá ali deve permanecer como está e
ponto. A Constituição fixa é aquela que só pode ser mudada pelo poder constituinte, tá? Que assinou aquela Constituição. Por exemplo, se a nossa fosse fixa, a Constituição brasileira é rígida. Por quê? Porque você não consegue mudar a Constituição como você consegue mudar uma lei. As leis infraconstitucionais que estão abaixo, sabe? Para você alterar a Constituição através das emendas constitucionais, você precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados, 2 turnos de votos, enfim, tem algumas particularidades aí. É mais difícil, ou seja, é uma Constituição rígida que é difícil de mudar. Ela é mais difícil, ela é mais rígida do que um processo de aprovação de uma lei ordinária, de uma lei complementar. Então, aqui no Brasil, nós chamamos de rígida, ok? Existe a semi-rígida, que significa o quê? Que somente alguns elementos ali dentro de uma Constituição são difíceis de mudar, não todos. Certa vez, o ministro Alexandre de Moraes chamou a nossa Constituição de super rígida, tá? Super rígida. Bom, esse entendimento você não encontra nos livros, mas como o ministro ele pode ser considerado aí um doutrinador, é muito importante também você colocar na sua cabeça que Alexandre de Moraes, você provavelmente não vai encontrar isso nos livros de doutrina, mas ele já chamou a nossa Constituição de super rígida, ou seja, ela não é só rígida, é super rígida, ou seja, é bem difícil mudar algo nela, tá? Leva o entendimento para a prova que majoritariamente ela é rígida, apesar de um ministro do Supremo já ter chamado a nossa Constituição de super rígida. Tudo isso é importante. Bora lá, galera. Classificação 5, tá acabando, vamos lá. Quanto à extensão, uma Constituição pode ser sintética ou concisa, ou analítica ou prolixa. Gente, o que é algo prolixo? É algo que se estende demasiadamente. É o caso da nossa Constituição. A Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição concisa, tá? Ela é sintética, que nós dizemos. Por quê? Ela é pequena, ela fala basicamente das atribuições do Estado. Quando você vai comparar com a nossa é analítica. A Constituição Federal do Brasil é analítica quanto à sua extensão. Ela é prolixa. Por quê? Porque lá dentro você vai encontrar direitos e garantias fundamentais, você vai encontrar lá sobre polícia, sobre poder judiciário, sobre executivo. Tem muitos assuntos, fala sobre meio ambiente, fala sobre muitas coisas. Então, é uma Constituição analítica, prolixa quanto à sua extensão. Essa nossa Constituição brasileira é muito grande. Sexta classificação, quanto à finalidade da Constituição. Ela pode ser uma Constituição de garantia ou uma Constituição dirigente. O que vem a ser isso? A Constituição de garantia é aquela que aconteceu lá perto do século XVIII, sabe? Depois de todas aquelas revoluções, Revolução Industrial, vai acontecer uma revolução atrás da outra, francesa, e aí nós temos os modelos de constituições que limitavam o poder do Estado e aumentavam o poder do indivíduo, ok? E o Estado sai daquele papel de que o indivíduo é o que importa e o Estado é limitado, ele sai desse papel para entrar num papel intervencionista, ou seja, ele passa a ser obrigado a garantir direitos sociais, a garantir a saúde, a garantir a educação. Essa é a nossa Constituição, uma Constituição social, tá? Também chamada dirigente quanto à finalidade. Sétima classificação, quanto ao modo da sua elaboração, uma Constituição ela pode ser histórica ou dogmática. Preste muita atenção nisso aqui que eu vou dizer.
pode ser histórica ou dogmática quanto ao modo da sua elaboração, como ela é feita. A Constituição histórica, como o próprio nome diz, ela é lenta, ela age de acordo com o tempo. Um exemplo, nós temos a Constituição inglesa, que ela vai mudando de acordo com os costumes, de acordo com o que vai acontecendo, ela vai mudando aos poucos e muito lentamente. Já a dogmática é a Constituição Federal do Brasil é dogmática, que significa que um grupo de pessoas que foi a Assembleia Constituinte em 1988 se reuniu e escreveu a Constituição Federal de acordo com a situação do país naquele momento, tá bom? Então, não é algo que vem da história, que vem se arrastando, não. Aquele momento pediu uma Constituição daquela maneira que foi escrita. Por isso, quanto ao modo de elaboração, a Constituição Federal, ela é dogmática. E para finalizar, classificação quanto à ideologia. Quanto à ideologia, nós podemos ter constituições ortodoxas e ecléticas. Isso aí é muito fácil, né, gente? Uma constituição ortodoxa é aquela que só tem uma ideologia, só prega uma ideologia ali dentro, um só pensamento. A eclética não. A eclética, ela prega o pluralismo de ideias, que é a nossa, né? A nossa Constituição Federal, que nos deixa livres para todos os tipos de cultos, de religião. É um pluralismo de ideias. Então, a nossa Constituição, quanto à ideologia, ideologicamente, somos ecléticos, tá? Admitimos todas as formas. Só um adendo aqui. Eclético, a Constituição eclética, ela também pode vir na sua prova como pluralista, tá bom? Então, quando você vira essa expressão, quanto à ideologia, a nossa instituição é eclética, também pode vir como pluralista, tá? Então, bora lá. Para terminar, resumo completo, que eu vou ter que ler minha colinha aqui para não falar errado para vocês, porque é muita informação. Presta atenção. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição, ela é formal, tá? Ela é escrita em um único documento. Quanto à forma, ela é escrita, tá bom? Ela é escrita em um só lugar. Ela é escrita, ela não depende, você não pega ela em todos os pontos, não. Ela é um único documento. Quanto à origem, ela é democrática ou promulgada, tá? Democrática ou promulgada quanto à sua origem, beleza? Quanto à sua consistência, quanto à sua estabilidade, a sua imutabilidade, ela é rígida. Uma Constituição rígida quer dizer que para mudar o processo é diferente de se fazer uma lei qualquer, tá legal? Bora lá. Quanto à extensão, ela é analítica, prolixa, ou seja, ela é grande, a nossa Constituição é muito extensa, beleza? Quanto à finalidade, ela é dirigente, ou seja, ela coloca um papel intervencionista no Estado. O Estado passa a ter que garantir saúde, ter que garantir educação, então ele passa a ter que intervir na sociedade. Quanto à finalidade, né? Quanto ao modo de elaboração, nós temos uma Constituição dogmática, que ela foi feita, promulgada em um momento específico do país e de acordo com aquele momento que o país atravessava, tá? E por último, quanto à ideologia, nossa Constituição é eclética, isso mesmo, ou pluralista, como eu já disse, tá? Que admite várias ideias. É isso aí, eu espero que eu tenha ajudado e tamo junto aí, galera. Obrigada.